obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo nessa série que a gente chama de Winning. Foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, para a gente poder trocar um pouco da sua experiência de voa vela. Prazer é todo meu, eu que agradeço aí pela oportunidade. Legal. Lembrando, então, o que é a série Winning, né? É um bate-papo com campeões brasileiros sobre um tema que é vencer. Então, na verdade, a gente discute algumas das vitórias, as provas desses campeões, para a gente entender, né, o entorno, né, o aspecto físico, mental, como é que foi, como é que estava a meteorologia, os competidores, o planador, ou seja, para entender o que se passou na cabeça desses campeões, né, naquele momento que eles se sagraram campeões, né? Depois que a gente passar por isso, né, a gente bater um papo aqui com o Maicon, a gente termina com 3 perguntas que a gente faz de maneira igual para todos os pilotos, né? A primeira pergunta é como ganhar campeonatos, é como se existisse uma fórmula mágica para isso, mas é mais para a gente ouvir desses campeões, né, qual que é a dica deles. A segunda pergunta é qual o seu maior erro, e aí do ponto de vista de competição, né, algum erro de competição que você fez e que talvez fosse bom dar essa dica, né, para o pessoal que está começando, para que esse erro não se repita, né? É muito mais barato e menos doloroso aprender com os erros dos outros. Então é isso. E por fim, uma mensagem para quem está começando e está ouvindo você falar e quer se tornar um campeão. Eu sei que essa terceira ela é muito parecida com a primeira, como ganhar campeonatos, mas aí é mais uma mensagem, mais assim, né, um tiro, assim, uma mensagem matadora para quem está querendo começar. Legal? Deixa eu só apresentar o Maicon para quem não conhece ainda. O Maicon ele é 4 vezes campeão brasileiro na Olímpica. Ele também foi campeão brasileiro na Racing e recordista brasileiro. Você bateu o recorde lembro que foi de janta, de quero-quero, bateu o recorde de PW5. E uma coisa interessante aqui do Michael é que dá para ver aqui que ele ganhou em vários locais diferentes. Ele não é um piloto de Palmeira, né? Ele ganhou em Palmeira, ganhou em Bebedouro, ganhou em Formosa. E alguma dessas vezes, eu lembro que Bebedouro e Formosa, você ganhou estando voando lá pela primeira vez, o que é uma coisa muito difícil, né? Então, pilotos que conseguem isso, em geral, são pilotos que prestam muito atenção nas coisas, né? É aquele piloto que está sempre analisando as coisas. Essa é a maneira de você estar realmente se ambientando muito rápido, porque poder ganhar um campeonato na primeira vez que você está num local é muito difícil, né? E você fez isso com locais tão diferentes quanto Palmeira, e aí você foi para o meio do Brasil em Bebedouro e você foi para o Planalto Central lá em Formosa, né? E os recordes, eu lembro que você bateu uma penca de recordes. Eu lembro que você teve um recorde seu de PW5 que durou muito tempo. Acho que velocidade em triângulo faz de 100 km. Eu lembro muito bem desse recorde, porque era um número alto, sei lá, 101, 102 km por hora. E eu falei, pô, Michael, como é que faz aí? Eu tava voando, eu tinha pego um Silent para voar. Eu falei, pô, Michael, como é que faz aí para bater esse recorde? Aí você falou, pô, desce o cacete. Eu falei, tá bom. Aí eu desci o cacete. Eu lembro que eu liguei o motor 3 vezes num voo de 100 quilômetros. Aí era tipo 2 horas da tarde, eu voltei para casa e falei, chega, tipo, tem dias que não dá certo, deixa esse recorde pro Michael mesmo. Mas então foi assim, você teve lá em Palmeira, né, que em geral é um local de tempo longo, você conseguiu bater recordes de velocidade, o que é uma coisa difícil também, né? Então, para começar, Michael, eu queria ouvir de você o seguinte: como tudo começou, né? Você estava ali passeando em Palmeira, como é que o Voa Vela apareceu com você? Como é que você começou a voar? O que te chamou? E estando voando lá no clube, eu sei que você é uma pessoa muito ativa lá em Palmeira, então você também ajudava na instrução, você foi piloto agrícola e tal. Como é que depois que você já estava inserido no Voa Vela, como é que você foi para o Voa Vela competitivo? Conta um pouco para a gente aí. Navarro, você conhece Palmeira, você sabe, diversas vezes aqui, né? Eu moro muito próximo do Aeroclube. Meus pais, né? Onde meus pais moravam e hoje eu moro, muito próximo do Aeroclube, não dá 1000 metros do Aeroclube. Então, eu sempre, dali da minha casa, eu observava muito a atividade do clube e tal, isso me chamava bastante atenção. Até que um dia, eu estava jogando futebol no fundo da minha casa com um primo meu. E dali a pouco, quando eu vi, dali a pouco passou um planador muito rápido e baixo. E eu fiquei impressionado, sabe? Porque eu sempre via voando alto, girando e tal, ou sendo rebocado. E aquele dia ele passou muito rápido, sabe?
E eu fiquei impressionado, eu e esse meu primo. Aí a gente continuou jogando futebol, dali a pouco passou outro. E, né, passado um tempo, já passaram mais alguns e tal, e aí a gente ficou sabendo, não sei se foi no próximo dia e tal, que tinha um campeonato. Aí o que a gente fez? Foi ver o campeonato, né? Aí a gente ia a pé, né, da minha casa pro Aeroclube, são, né, uns 800 metros, como eu falei. E aí, aquele ano a gente acompanhou o campeonato, todos os dias a gente ia lá e tal. E nos próximos anos, 1 ou 2 anos, anos seguintes, eu tinha uns 10 anos. Aí, quando eu tinha 11, 12, quando tinha campeonato, eu gostava muito de ir lá e olhar a operação. Até que um dia o meu pai me disse, assim, dele, como ele via que eu, né, gostava de ir lá no Aeroclube, ele me disse, olha, eu vou conversar com o pessoal lá para você, se você quiser aprender a voar e tal, você ir lá. E foi o que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei com meu pai, eu tinha 13 anos. Aí eu cheguei com meu pai no Aeroclube, o Wolf estava no fundo do hangar, tirando os pijamas do discos. Naquele tempo ele já voava discos. E aí o meu pai conversou com ele e tal, e aí aquele dia eu já, né, participei da atividade do clube, e uma coisa muito engraçada foi que o Wolf e mais um outro colega meu, que também participa bastante do Aeroclube até hoje, ele também tinha a mesma idade e a gente era colega de escola. Aí o Wolf disse assim, olha, vocês têm que ir fazer um exame médico. Aí a gente chegou lá, no Quinto Comar, lá no ACO, aí o cara disse, que vocês têm 13 anos de idade? Mandou nós embora. Aí a gente veio embora preocupados porque se o Wolf ia deixar a gente continuar participando do clube, né? Não, a gente não poderia ser aluno, porque não teria CMA, mas a gente poderia continuar participando. E assim a gente continuou, né? Aí com 15 anos, aí a gente pôde fazer o exame médico e começar a instrução. Mais ou menos quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu já sabia voar, entende? Eu não podia solar, mas eu, né, tinha que voar com o instrutor, mas eu já tinha passado por todas as fases do curso. E a partir dali, 16, 17, 18 anos, quando eu fiz os aniversários, uns 2 ou 3 dias depois eu solei, né? E nesse tempo todo, na verdade, eu acho que eu acumulei bastante experiência, apesar de não poder voar solo e tal, porque eu participava de equipe, como equipe nos campeonatos de Palmeira. Eu ia para Bebedouro, naquela época era só Bebedouro, quase naqueles anos que tinha campeonato brasileiro. Eu ia para Bebedouro com o Wolf, eu ia para Bebedouro às vezes com o Sidão, com o Sidney, e aí a gente... eu, né, junto com eles, acabei com eles aprendendo muita coisa, né? Aí com 18 anos eu solei e em maio de 98, né? Eu solei e em dezembro tinha campeonato. Aí eu participei do meu primeiro campeonato em dezembro, de Quero. E fiquei em segundo lugar. Depois disso, no ano seguinte, é que eu fui voar o Campeonato Brasileiro em Bebedouro, em outubro, né? Eu fui voar o Campeonato Brasileiro de Quero. E eu lembro que naquele ano foi um ano que houve a separação das classes. Eu não sei porque que a federação, a FBVV, decidiu isso naquele ano, mas foram separadas as classes, né? O pessoal da classe, na época, era a classe olímpica. O campeonato foi realizado numa semana e na semana seguinte foi realizado na classe aberta, que se chamava na época, né? E aí foi o primeiro campeonato que eu voei, foi lá em Bebedouro, né? O Campeonato Brasileiro, em Bebedouro. Eu lembro que na primeira prova, eu não sei se você está lembrado, era Cat's Cradle, é uma espécie de prova... Era Cruz Cradle. Cruz Cradle. Lembra como é que era, né? E aí aquela primeira prova que eu voei, foi a primeira prova que eu voei em Bebedouro, e eu pousei fora. Todo mundo completou, eu pousei fora. Foi o meu primeiro pouso fora também. E eu ganhei aquela prova. Então essa é uma história que eu acho interessante contar, porque foi o meu primeiro campeonato fora, meu primeiro campeonato brasileiro, a primeira prova que eu voei, que eu fui o único que pousou fora em função daquela fórmula que existia lá, que se você completasse a prova, pousasse na sede do campeonato, você tinha uma bonificação. E aí eu tinha feito uma quilometragem que, tirando aquela bonificação lá,
aquele acréscimo, eu acabei vencendo a prova. Você ganhava 6% de bonificação, então você pousou fora voando mais que isso e aí você ganhou. Isso foi meu primeiro pouso fora, em Colina. E aí, Colina. Quando eu cheguei, é um nome estranho. Eu digo nome estranho, não, eu digo nome... o cara o primeiro pouso fora numa cidade que se chama Colina, né? Eu lembro quando eu cheguei, no aeroclube de noite, aí eu não lembro quem que estava lá, sabe? Mas eu lembro que o cara me disse assim, quantos quilômetros você fez? Aí eu disse, eu fiz tantos quilômetros. Aí o cara disse assim, não, mas então você ganhou a prova. Eu disse, não, mas não pode não, você ganhou a prova. Aí o Wolf me ligou, porque o Wolf ele não estava lá, ele estava aqui porque ele ia voar na classe aberta e participar do campeonato da classe aberta, que seria na semana seguinte. Aí eu lembro que o Wolf me ligou e me disse assim, Maicon, só para te explicar, isso aí acontece, pousar fora, assim, não dá para desanimar, isso aí faz parte, não sei o quê. Eu disse, não, Wolf, mas eu ganhei a prova. e aí naquele aí o alemão ficou feliz. Aí o Wolf ficou feliz. Aí eu lembro que o Wolf gostava muito de ligar para o Gabler, para o pai dele, para contar como que eu estava indo no campeonato, porque eu estava voando o Lima 3, que era um planador que ele voava, que era o que era. Né? E aí naquele campeonato eu lembro que assim, depois eu não ganhei mais nenhuma prova. Mas eu acho que eu voei de uma forma regular e acabei, no final, ganhando o campeonato. Né? Esse foi o meu primeiro campeonato brasileiro. E aí, pô, é o que você conta, então. Você estava num processo de estar voando em Palmeira e a competição apareceu muito rápido, né? E eu acho que era muito legal também ter ali o Wolf já competindo, né, para ajudar, né? Acho que deve ter sido muito divertido, né? Na verdade, mesmo antes de eu completar 18 anos, né, e poder começar a voar solo e tal, e participar de campeonatos, durante esses anos, o Wolf sempre me ensinou muita coisa, sabe, Navarro? Ele tinha... Você lembra, né? Ele sempre estava consertando planadores de madeira aqui, o pessoal do sul do Brasil, aqui ele sempre recuperava, né, fazia alguns concertos, recuperava alguns planadores. E eu gostava muito eu estudava de manhã, eu gostava muito de, durante a tarde, eu ir lá, porque aí eu ajudava ele e aprendia muita coisa, conversava, perguntava, e aí nesse tempo aí eu fui aprendendo, né? Eu acho que foi isso que, com o Sidney também, com o Sidão também eu aprendi muita coisa, e foi isso que fez com que eu acho que quando eu tivesse completado os 18 anos eu já conseguisse ter uma performance razoável, né, Navarro? Entende? Porque participar do primeiro campeonato com 18 anos, né, recém-brevetado, e ficar em segundo lugar, depois participar do primeiro campeonato brasileiro, num lugar diferente daquele que eu estava acostumado a voar, que era Palmeira, né, e conseguir ganhar o campeonato, eu acho que isso é resultado de um aprendizado, né, e de uma como é que eu posso dizer assim, de uma experiência que eles já tinham passado por muita coisa, o Wolf já tinha aprendido muito, né? O pessoal do clube já tinha desenvolvido muito essa questão de voar campeonatos, de voar em distância, e apesar de eu não ter tido oportunidade de voar antes, porque eu não tinha 18 anos, né? Mas eu tinha, eu acho que foi uma bagagem que eu fui adquirindo, né? E isso que acabou fazendo com que logo depois de eu completar os 18 anos, eu já conseguisse alguns resultados bons, né? Assim, não era Palmeiras das Missões é interessante, não tem uma quantidade grande de pilotos, mas sempre tem algum piloto de Palmeiras indo bem, né? O Wolf, o Sidão ganhou prova, você mesmo, assim... O Matheus voa muito bem também. Mateuzinho, assim, é interessante, tem uma safra ali muito interessante, né? É o que você estava falando do Wolf, né? Você tem alguns clubes que tem aquele cara que é o Coringa, né? Que reboca da instrução, aí tem um cara que compete, tem um cara que conserta planador quando lenha, tem um cara que constrói planador, tem um cara que está ali meio que de xerife do clube cuidando das coisas, mas é muito difícil você ter todas essas pessoas em uma só.
né? Então, o Wolf tinha essa característica que era bem divertido, né? Bem interessante, né? Ele juntava várias facetas numa só, né? E, pô, sempre que a gente ia para Palmeira lá, ele lascava o couro na gente. A vida era dura. É verdade. Isso é um conhecimento que eu acho que foi sendo passado de geração para geração, né? Começou com o Gabler, e aí se desenvolveu mais com o Wolf, aquela geração do Wolf, do Sidão, do Télio. E aí depois veio essa geração minha, do Matheus, né? Então eu acho que eles transmitiram muito bem esse conhecimento que eles tinham, né? E uma evolução, né, Navarro, do esporte, assim, que foi passando, e a gente foi sucedendo uns aos outros, assim, e tentando manter isso, né? E, especificamente aqui, em 2007, esse foi um campeonato que eu não voei, então eu não sei nada dele. Então, eu queria ouvir de você como é que foi, porque Formosa, 2007... o Blois estava voando muito bem de PW5 e o Blois ganhou muito campeonato em Formosa. Como é que foi você ganhar pela primeira vez em Formosa de quero-quero? Né? A gente sabe que Formosa é local de planador com carga alar alta, então não é o melhor lugar do mundo para o quero-quero. Me conta um pouco como é que foi em 2007, porque eu realmente não sei absolutamente nada de 2007. Você lembra ainda ou não? Algumas coisas eu lembro. No início eu estranhei um pouco aquela questão daqueles platôs que tinham lá, né? Os platôs, que tem lá, né? Aqueles platôs, aqueles vales e aquele negócio de ter que atravessar pela pouca experiência que eu tinha voando lá, eu senti um pouco de dificuldade, né? Tinha aquela questão daquela área do exército, se eu não me engano, né? Então, tem tiro real, tem treinamento de tiro real. Pois é isso aí. Eu lembro que, na verdade, assim, ó, na primeira prova, eu não lembro muito bem, sabe, das provas, dos resultados e tal. Mas eu lembro que até o meio do campeonato eu estava indo muito bem, sabe? E aí teve uma prova que estava autorizado passar por cima daquela área, e aí tinha 2 quero-queros na minha frente, e aí tinha uma nuvem mais na frente. Eu tinha umas 3 nuvens, mais ou menos. E aí a gente passou a primeira, e não funcionou, passou a segunda, não funcionou, e aí na terceira, eu imaginei, analisando a situação, eu pensei, não, se não subir na terceira, eu não sei se eu consigo sair dessa área. Porque ela é muito ruim. A área do campo do Exército, ela não tem pouso fora, né? Não tem pouso fora. E aí eu pensei, se eu não subir lá na frente, talvez eu não alcance alguma área com pouso fora com segurança. E eu lembro que aqueles 2 que estavam na minha frente, eles seguiram na direção daquela nuvem. E eu acabei saindo uns 45 graus para a esquerda, e na borda da área eu cheguei com uns 300 metros, mais ou menos. Na borda dessa área onde tinha o primeiro área que seria pousável, né? E eu cheguei com uns 300 metros, e aí eu não conseguia subir. Depois, quando eu consegui sair daquela enrascada, eu lembro que eu comecei a andar melhor de novo, né? Comecei a andar bem de novo, mas aí o dia, você sabe como é que é lá em Formosa, o dia é curto. E aí, no finalzinho, eu me lasquei, né? E aí eu lembro que daí eu não lembro para que posição que eu caí, mas eu lembro que aí eu fiquei para trás, sabe? Mas aí, né, nas próximas provas eu consegui recuperar um pouco e na última prova, se eu não me engano, eu consegui o primeiro lugar de novo, sabe? Pô, foi na saideira, então. Foi na saideira. Se eu não me engano, foi na última. Pô, e aí, 2007. Aí, pô, quase 10 anos depois, você parou de voar, né? Eu lembro porque, quando 2016, eu lembro que eu cheguei, sei lá, 11 horas da noite, de viagem direto, né, em Palmeira, e você estava lá arrumando o Índia Tango, e eu falei, pô, o que você está fazendo aqui, né? Você é o cara local, era para o seu planador estar pronto há um mês atrás. Você, não, eu acabei de... Eu estou arrumando agora o meu planador. Eu falei, caramba. E aí eu vi que você estava realmente... Você tinha parado um bom tempo de voar, competitivamente também, mas voar também, e você estava ajeitando o India Victor, desculpa, você estava ajeitando o India Victor para voar o campeonato, né? E mesmo assim, você consegue um resultado muito legal. O que você pode contar para a gente aqui? Eu lembro que
aqui estão os resultados, você ganha a primeira prova, aí você... É muito legal isso, então, o campeão, ele fica em último. Eu vou passar prova a prova aqui, mas depois ele se recupera. Vamos lá, primeira prova, foi uma prova... Eu estava lá nesse campeonato também, né? Então, foi muito ruim. Foi típica Palmeira, né? Foi 4 dias engordando, churrasco do Sidão e 4 dias voando. Então, a primeira prova, só você e o Lauter te completam. Vocês estavam voando mais ou menos juntos, apesar do planador ser diferente? Sim, a gente estava. O Lauter é piloto do clube aqui também, né? Um cara muito gente boa e a gente estava voando, apesar da diferença do planador, a gente estava conseguindo voar junto, né? Algumas vezes acabava que separava em função de alguns fatores acabavam separando, mas boa parte das provas a gente voava junto. Teve uma que eu acho que a gente separou só no final, porque ele entrou no planeio final um pouco antes que eu. Se eu não me engano, foi a terceira prova. Ele entrou no planeio final antes que eu. Ele chegou e subiu melhor naquela última nuvem. Eu não subi tão bem. E aí ele acabou chegando uns 3 minutos antes. Mas até ali, algumas vezes ele acabava ficando mais alto durante a prova e ele acabava tirando um pouco de distância, mas aí, eu não sei, aí no caminho, alguma coisa que eu fazia no caminho, não sei, sabe, acabava que lá na frente a gente conseguia se encontrar de novo, né? Algumas vezes ele ficava mais alto, aí na área ele ia um pouco à frente, depois voltava e a gente juntava de novo, né? Então a gente conseguiu voar praticamente todo o campeonato junto. A segunda prova, só essa que eu fui mal ali, aquela ali a gente só saiu junto e depois eu não vi mais ele. Aquela ali, não vi ninguém, na verdade. Então, você teve essa primeira prova. Na verdade, essa foi a Task 2, ou seja, o primeiro dia de prova, churrasco. Segundo dia de prova, você parado há quase 10 anos, é um dos únicos a completar, ganha a prova. Então, você deve ter pensado, pô, tá tudo indo bem, né? E aí tem aquele ditado que o pessoal fala, né? From hero to zero. De primeiro lugar, você vai para a segunda prova e você consegue ficar em último. Dá para ver aqui que você largou junto com o Lautert, né? E dá para ver que os dois deram uma furada bonita, porque os dois se ferraram, né? Qual foi o seu grande erro nessa prova? Essa prova, o que aconteceu foi o seguinte, a gente, quando o pessoal saiu, você pode ver ali, ó, o pessoal saiu aos 14h11, 14h15, 14h17, né? 20 minutos depois. Nesse, era um dia azul, não sei se você lembra, era um azulão. Lembro. E a gente achou que dava para esperar mais um pouco, só que aí a gente não conseguiu mais subir. E aí a gente acabou ficando com 600 metros, 500 metros e não subia. Ia para 700, ia para 750 e mudava de lugar, ia para um lado, ia para o outro e não conseguia subir. Eu lembro que até chegou um momento que eu disse assim para ele assim, olha, eu acho que nós vamos ter que sair daqui de uma vez, porque senão daqui a pouco vai terminar o dia e nós estamos aqui ainda. Nunca tinha acontecido uma coisa parecida, sabe? Assim, de eu ter tanta dificuldade em subir para sair de uma prova enquanto os outros tinham saído, né? E aí eu acho que esse atraso aí é que acabou prejudicando, porque o Lauter ainda era um dia de tempo fraco, e eu lembro que ele na primeira perna, se eu não me engano, era Santa Bárbara, vamos ver ali, Santa Bárbara, é o primeiro ponto, a primeira área. Era uma ST, na verdade, né? O primeiro ponto era Santa Bárbara, e ele conseguiu ir me deixando para trás e tal, e no final do dia ele não sofreu tanto, sabe? Porque ele conseguiu andar um pouquinho melhor. Eu lembro que, voltando, o último ponto era Bicaco, voltando tem a barragem do Guarita, você lembra? No meio do caminho, né? Um pouquinho antes da barragem, me faltavam uns 300 metros ainda, e eu tive que ficar girando meio metro ali, soltei toda a água, fiquei girando meio metro, pensando assim, não adianta, agora já... O que eu tinha que fazer de errado eu já fiz, o negócio é conseguir completar a prova e ver o que acontece para frente nos próximos dias, né? E foi isso aí que aconteceu, por isso que esse resultado foi tão ruim. E aí uma coisa que é dolorosa, que às vezes acontece na primeira, né? Que você está lá, então, no honroso último lugar, na prova 3. E aí o que acontece? Aqui 2 dias sem prova. Então você está doido para recuperar. E não tem nada que você possa fazer a não ser comer o galeto do Sidão, porque só foi ter prova do Pé. Mas aí você consegue finalmente recuperar. Mas mesmo assim você não volta para primeiro. E de novo uma prova racing. Como é que foi essa aí para a gente? Você lembra?
Essa prova eu lembro. Ela foi uma prova que a gente se deu muito bem, tanto eu quanto o Lauter. De novo, pode ver que, analisando o horário de partida, ó, teve piloto que saiu aos 12h45, aos 13h09, 13h14, 12h48, né? Porque era uma prova mais longa, o pessoal achou que teria que sair mais cedo. E a gente acreditou que não era aquele horário de saída, o horário melhor de saída. E aí eu lembro que o primeiro ponto era Almirante Tamandaré. Aí a gente saiu bastante depois deles, né? 1h31, então... 45 minutos depois do cara que ficou em terceiro, né? Tem que ter muito culhões para fazer uma coisa dessa. Tem que estar com a Meteoro muito na mão para tomar uma decisão dessa. Mas era um dia que dava para ver que seria um dia bom, que ia dar para andar bem, sabe? Que a gente ia conseguir andar bem. Eu lembro que logo na saída, a gente já pegou uma estrada boa de nuvens e a primeira perna a gente fez muito rápido. No final, próximo do ponto, a coisa começou a ficar um pouco complicada e são aqueles momentos da prova que a gente pensa assim, ó, eu tenho que encontrar uma solução, né? Sabe aqueles momentos-chave que aparecem na prova que tipo, a gente diz assim, ó, eu tenho que encontrar uma solução, eu tenho que sair bem dessa aqui. Se eu me sair bem dessa aqui, o negócio vai funcionar para frente. E às vezes é ali que termina tudo, né? Termina tudo, eu digo nem tanto, assim, ou o pior, que seria um pouso fora, ou então ter que virar coisa fraca e a média acabar despencando. E aí, alto ainda, a gente viu que o tempo para frente não estava bem mais fraco, e a gente, alto ainda, a gente tirou o pé, sabe? Começou a voar mais lento, virou o ponto, eu lembro que a gente virou o ponto com uns 800 metros, e pelos próximos, eu não lembro, 8 ou 9 quilômetros, a gente também não pegou nada. E aí, quando a gente estava chegando lá pelos 400, quem salvou, na verdade, foi o Lauter. Quando a gente estava próximo dos 400, eu lembro que tinha 2 locais que a gente poderia, seriam locais assim que poderia subir, né? Que a gente poderia subir bem. E aí o Lauter, eu e o Lauter, né, decidimos que ele ia para a direita, para da direita, e eu ia para da esquerda, eles eram próximos. E aí quem subisse chamava o outro. Eu fui no da esquerda, naquele arado da esquerda, não subiu. Eu até peguei uma térmica, mas era assim, 1,5, 2, sabe? Para quem estava girando 4,5, né? E o Lauter disse assim, ele disse, aqui deu, ele disse, aqui subiu. E eu enxerguei ele, girando, eu já vi que estava subindo bem mesmo, sabe? Eu devia estar, assim, eu falei, era mais ou menos, eu não lembro ao certo, mas eu acho que uns 400 metros. E aí eu saí daquela térmica e cheguei, ele já estava cruzando lá uns 600, e era coisa assim de, sei lá, de afastamento, 1 quilômetro mais ou menos, devia ser. Aí eu cheguei mais baixo que ele, cheguei nos 250, mas subiu, sabe? Sabe aquele negócio que você chega baixo, mas pega bem, sabe? O negócio já começou bem, já de saída, e aí a gente conseguiu subir bem, abasteceu, se eu não me engano, chegou quase na base, que era coisa de 2.000, e dali para frente o estradão de nuvens que a gente estava, o próximo ponto era para o oeste, era Nova Ramada. Dali para frente daquela estrada de nuvens, o Lauter acabou chegando na base antes que eu, ele saiu antes. Naquela estrada a gente quase não precisou girar e aos poucos eu fui me aproximando dele. Até que, mais ou menos no travesso ao sul de Palmeira, a gente se encontrou de novo. E aí, a partir dali, eu lembro que a gente virou a Almirante Tamandaré, a Nova Ramada, desculpa. O próximo ponto era Campo Novo, subindo para o norte. Outra vez, estrada de nuvens boas, e aí a gente já começou a enxergar alguns planadores na frente já. Então a gente estava vendo que a gente estava andando bem, porque a gente tinha saído muito depois, e a gente já começou a enxergar os planadores girando lá na frente. Depois, logo que a gente virou o ponto lá em Campo Novo, a gente já estava mais alto, tinha um Jantar girando, eu lembro que a gente estava colado na base e o Jantar estava girando mais baixo, uns 500 metros mais baixo, a gente já passou por ele ali no caminho indo para um ponto que era ao sul de Palmeira, esquina Scherer, ficava a 12 quilômetros ao sul de Palmeira, e depois voltava para o Guarita, para a barragem do Guarita, que era ao norte de novo, depois era Palmeira de novo para a chegada. Ali indo para a esquina Scherer, a gente já passou mais
2 planadores, e o último deles, só um acho que acabou chegando antes que nós. Foi 16 e a gente chegou aos 16 e 9. Teve um que chegou, 2 chegaram antes, um pouco antes. Mas aí teve mais um planador que eu lembro que quando eu virei a barragem do Guarita, a gente subiu numa térmica relativamente boa, logo depois da esquina Scherer, o Lauter entrou no planeio final, ele chegou um pouco antes, ele pegou melhor aquela térmica. E lá na esquina Scherer tinha mais um planador, tinha um Jantar girando e a gente passou por cima já no planeio final e conseguiu completar a prova com uma média muito alta, né, em relação aos outros. Então, essa eu acho que foi a prova, assim, a prova que recuperou bem, né? É interessante, interessante que o Lauter é um cara que voa muito bem, embora eu sempre tenha voado em classe diferente dele, teve 3 vezes em Campeonato Brasileiro que eu estava de November One e eu falei assim, cara, se eu não pegar uma térmica agora, a coisa vai complicar. 3 vezes estava lá o Lauter balizando alguma coisa muito boa para mim. Então, eu sei que eu devo 3 cervejas, não nego, um dia eu pago, mas para você voar junto com ele deve ter sido bem divertido, porque o DG vai bem, ele vai ali, ajuda bem essa tocada, né? Ajuda bem. Na verdade, o Lauter é um excelente piloto, é um piloto que ele tem evoluído muito, né? Ele tem evoluído muito, ele estuda muito e gosta muito de treinar também, ele voa bastante. Então, e sobretudo, é uma pessoa em quem eu tenho muita confiança. Então, né, você sabe, né, que você tem que confiar, você tem que voar junto, para você poder voar junto, tem que ser uma pessoa em quem você confie, né? E que também saiba que se alguma coisa der errada, os dois, né, são tranquilos em dizer assim, a gente errou e pronto, né? Porque se não dá errado, dá certo fui eu, dá errado foi você, né? Não dá, né? Então, o Lauter, o bom é que não, eu digo, não tem nada disso, né? Um cara super tranquilo, super gente boa. E nessa penúltima prova, então, o Lauter pula para primeiro e você pula para segundo. É aquela história, embora a regra para voar em dupla é habilidades iguais, planadores iguais e um desejo ali de um querer ajudar o outro. Só que vocês estavam, de fato, com planadores diferentes, embora o resultado estava provando que está dando certo, né? Vocês ficaram em primeiro e segundo. É uma coisa muito difícil conseguir esse resultado bom com planadores diferentes, mas o fato é que você chega ali até o penúltimo dia e estava bem tranquilo na sua cabeça de que qualquer um dos dois que ganhasse, a vida segue? É isso aí. Desde o primeiro dia a gente já tinha que saber, né? Já tinha consciência de que não importava quem ganhasse, né? A gente estava competindo pelo Aeroclube de Palmeira e tanto fazia se ele ganhasse ou eu ganhasse, né? Tem que ser assim, né, Navarro? Cara, que legal, porque é muito difícil fazer isso com planadores diferentes. Vocês, até o terceiro dia, vocês estão conseguindo, né? Muito legal. Bem, Maicon, e aí então, a terceira prova, Lautet em primeiro, você em segundo, e aí eu estava lá, infelizmente, a gente doido para validar, né, dia 7, aí dia 8, dia 9, dia 10, sem prova. Né? A gente só tem prova no último dia, validamos nos mínimos, aqui uma prova de 1h15 é o famoso nos mínimos dos mínimos, né? Mas é aquela história, é pouco ponto, mas é o bastante para você perder um campeonato. Mas mesmo assim, você faz uma prova, você consegue fazer uma pontuação boa numa prova de apenas 1h15. E acaba que você ainda bota uma pontuação um pouco maior que a do Lautet, e aí no último dia você pula para primeiro, Lautet em segundo, que como você falou, não interessava, o que interessava era trazer o troféu para a Palmeira das Missões, e vocês conseguem, né? Com duas aeronaves diferentes, vocês chegam lá, né? Aqui dá para ver largando junto, etc., chegando quase junto, respeitando a diferença de planador. O que você lembra dessa última prova? Você vai lembrar pouco, porque 1h15 é muito pouco, né? Mas eu lembro bem. Quer dizer, lembro de muita coisa, né? Muita coisa a gente guarda. Essa prova, na verdade, era aquele típico dia pós-frontal, né, Navarro? Alguns dias chuvosos e tal, e aí aquele dia que começa com aquela camada baixa, e aí o negócio a camada vai subindo, e aí começa a formar aqueles estratocúmulos, eu acho que é isso, né, Navarro? E vai evoluindo para cúmulos. Lembra, chovia, parava. O Elf do Bassi,
que é de madeira, então a gente botava ele para fora, começa a chover, guarda. Aí abriu o sol, tira. Então ficava aquele negócio, porque você vê o horário de largada aqui, né? A gente largou tarde. Mas o dia evoluiu bem, né? Você lembra que esse dia parecia ser difícil de sair prova e a gente viu que tinha esse setor ali que era sul e oeste. Exato. Que estava relativamente bom em relação ao restante e que tinha aberto antes, né? Porque a frente estava deslocando do lado oeste, do sudoeste para o nordeste. Então a gente viu que tinha essa janela aí e aproveitou aquele dia para poder validar o campeonato também. E aí eu lembro que o dia foi evoluindo bem, a base foi subindo como a prova era bastante curta, então 4 horas, a conta que a gente fez é que a gente ia ter que voar praticamente, sei lá, uns 40 minutos e aí girar a última térmica do planeio final e depois mais planeio final dava essa 1h15, né? Então, era bastante curta a prova, então deu para encaixar bem, né? Apesar de ter saído quase 4 horas da tarde. Nesse dia eu lembro que é um dia que a base foi subindo, como eu estava falando, ela subiu, não foi baixa a base, mas perto do que estava no início do dia, que a gente estava vendo que estava horrível, parecia que nem ia conseguir validar essa prova, né? E portanto validar o campeonato. E como aquele típico dia de pós-frontal era base baixa e só que uma nuvem colada na outra, né? Você lembra que era uma nuvem muito próxima da outra? E algumas delas subia relativamente bem. Eu lembro que subia 3 metros, 2,8, 3,3, né? E como tinha uma nuvem encostada na outra, a gente não precisava girar toda hora. A gente conseguia ter um alcance bom até pegar uma dessas térmicas boas para o dia. E aí eu lembro que a gente saiu, logo que a gente saiu, esse ponto era ao sul, né? Nova Ramada, ao sul da pista. A gente foi seguindo numa estrada de nuvens e mais ou menos depois de uns 20 quilômetros, a gente já deu para ver que assim, ó, estava funcionando, sabe? Que a gente tinha tirado 1 ou 2 térmicas, assim, de 2,7, 2,8, quase 3 metros por dia. E era assim, ó, quando você parava para girar, não tinha muito o que subir. Você chegava a 700, pegava ela, saía 1.000, né? E acabava indo em frente. Aí, mais ou menos uns 20 quilômetros de distância, uns 20 quilômetros de prova, tinha uma estrada pela direita e tinha uma estrada de nuvens pela esquerda. E aí eu disse pro Lauter, ele disse, eu acho que a da direita tá melhor. E aí ele disse, não, mas eu acho que é a da esquerda. E aí eu decidi ir pela direita e ele foi pela da esquerda, sabe? Foi uma das poucas vezes assim que a gente acabou tendo uma decisão diferente, né? Com relação, se a gente fosse fazer uma análise com relação aos outros dias. E de fato, nessa estrada da direita, subiu bem melhor. Eu sei porque eu fui em frente e aí eu fui me mantendo alto e conseguindo pegar técnicas boas. E o Lauter me dizia, lá na outra estrada de nuvens, ela ficou afastada, assim, uns 5 quilômetros uma da outra, então não tinha como ele voltar também para aquela ali, né? Ainda mais com uma base baixa dessas. E aí ele disse, não estou conseguindo subir bem. E aí a gente foi, eu não lembro quantos quilômetros ao sul, mas a gente foi, se eu não me engano, mais ou menos até o Través de Panambi, um pouco antes do Través de Panambi. E aí na volta eu voltei por essa mesma estrada, porque o próximo ponto era a esquina Scherer, que era na mesma direção da pista de novo. Então eu voltei voando pela mesma estrada de nuvens e o Lauter... lá pelas tantas ele conseguiu sair daquela estrada mais para frente, ela acabava a estrada que ele escolheu acabava vindo para perto dessa que eu tinha optado, né? Então tinha uma ligação lá na frente e na volta, né? E aí mais ou menos perto do ponto da esquina Scherer, eu lembro que eu peguei uma térmica boa e ele chegou, logo depois ele chegou, só que dele chegou mais baixo e aí ele não conseguiu subir bem também. E o próximo ponto, depois a gente virou a esquina Scherer, aí era Santo Augusto e aí Palmeira, né? Então Santo Augusto era para o oeste e aí depois Palmeira mais ou menos para o nordeste, né?
E aí no caminho para Santo Augusto foi tranquilo, porque assim estava firme o dia, estava forte. Eu lembro que antes, um pouco de Santo Augusto, eu peguei, tinha uma nuvenzona grande, eu cheguei embaixo dela, girei mais de 3 metros, pro dia era bom, né? E como eu não... Na verdade, assim, ó, eu não sei se foi certo ou foi errado, mas eu voei com uma carga larga bastante alta pro dia. Porque não precisava girar muito, tinha uma nuvem muito próxima da outra, e quando a gente parava para girar, a gente precisava girar, a gente acabava subindo lá 3 metros e pouco, né? Eu lembro que eu subi bem naquela nuvem ali, fui lá, virei o ponto na volta, ela estava mais ou menos na rota, um pouquinho fora da rota, mas eu abasteci nela de novo, não subi tão bem, mas para o planeio final, para aquele horário do dia, era se aceitar e dali para casa, né? E acabou que pro dia eu achei muito boa a média, né? Porque deu 113 de média, né? Então, A média boa. E é interessante, o Thilo Hulliglaus, ele fala que em campeonato nacional alemão, ele fala que existe uma regra não escrita. Nunca cancele um campeonato alemão antes das 4 da tarde. E você vê que essa regra, ela se aplica a Formosa, desculpa, ela se aplica a Palmeira, mas você vê o que é aquela história de o Rio Grande do Sul é a porteira das frentes, né? As frentes estão entrando. E aí, à medida que elas vão, ela vai ganhando massa, ela é muito rápida, né? À medida que ela vai avançando ali para São Paulo, ela vai ganhando área frontal, ela vai ficando lenta. Então, assim, você já voou lá em Formosa, é impossível você começar uma prova em Formosa às 4 da tarde. É impossível, né? Mesmo em Bebedouro, é muito difícil. E Palmeira tem essas coisas que só acontecem em Palmeira, né, cara? Você ainda faz 103 de média, decolar às 4 da tarde. Palmeira tem seu charme, realmente, né? Foi boa, uma média boa, porque se a gente for comparar, né, teve piloto que fez 82 de janta, fez 72 de pit 20, então eu acho que o negócio funcionou, né? E como você falou... Você ganhou seu primeiro caneco na Race, é verdade. Eu lembro que teve uma prova aqui em Palmeira que no grid de largada a gente estava usando guarda-chuva. Porque estava aberto, a gente tinha que... A gente se preparando para a decolagem com guarda-chuva. Porque tinha uma garoa, era uma nuvem, eu digo algumas que, né, que acabavam... tendo precipitação e precipitação leve, mas a gente estava vendo assim que lá pro oeste o negócio estava abrindo, e aí a gente lá já tinha parado de chover fazia um bom tempo, a gente conseguiu fazer uma prova. A gente foi pro oeste. Legal. E bem, seguindo o nosso planejado, então, vamos lá para as 3 perguntas, Michael. A primeira delas, como ganhar campeonatos? Navarro, como você falou, não existe uma fórmula para você ganhar campeonatos, né? Eu acho que na verdade, é um conjunto de diversos fatores, né, que levam a gente a conseguir ganhar um campeonato. O primeiro deles, eu acho assim, ó, você tem que ir aos poucos e ir acumulando experiência, né? Experiência com os teus erros, experiência com os erros dos outros, também aprender com os teus erros, aprender com os erros dos outros, aprender muito com os mais experientes, e a gente sabe que nesse esporte a grande maioria dos pilotos, eles não se negam em compartilhar os conhecimentos deles, né? E então tem que ter um certo arcabouço, eu digo no sentido de ter algumas experiências próprias em alguns voos que você fez, em alguns voos em distância, e ouvir bastante aquelas pessoas mais experientes, né? Tem muita gente boa aqui no Brasil que tem muito a ensinar, né, para aquelas pessoas que têm interesse em competir com um bom nível, né? Mas, deixa eu ver aqui. Colar não vale, vai, você... Deixa eu lembrar aqui. Agora, assim, ó, para ganhar campeonato,
além desse embasamento, assim, de você compartilhar, não ouvir aquilo que os mais experientes têm para falar, seria bom, eu entendo que é bom ter um mínimo de embasamento teórico também, né? A gente tem bons livros aqui no Brasil, tem o teu livro, tem o livro do Batata, que pelo menos não, eu digo, se ensinam como que funciona a teoria do voo em distância, né? Então isso eu acho que é fundamental. A questão da meteorologia também, a gente sabe que todo piloto tem que estudar meteorologia, mas essa meteorologia aplicada ao voo à vela, é importante que a pessoa aprenda. Agora, assim, ó, com relação estritamente a campeonato, uma coisa que eu vejo é o seguinte: primeira coisa, o cara tem que ter foco e tem que ser determinado. Eu vejo várias experiências, né, em campeonatos que eu tive, de pilotos que simplesmente por alguma coisa que acontece durante o campeonato, eles acabam perdendo o foco, né? É uma prova que eles vão mal, ou eu não sei, mas parece que eles começam de um jeito e às vezes terminam de outro, né? Eles, durante o campeonato, eu não sei se é aquela rotina do dia a dia e algumas vezes algum dia o resultado não é aquele que a gente espera e aí eles acabam, assim, a questão do controle emocional, eles acabam despencando, digamos assim, em termos de rendimento, né? Então, essa questão do foco, né, de você querer vencer e todos os dias você agir daquela forma, né? Ter aquela disciplina de dizer, não, hoje é mais um passo que eu tenho que dar e seguir daquela forma até o último dia, né? Tem muita gente que acaba não vencendo, eu acho que porque nesse caminho aí eles se perdem, sabe? Com relação ao voo estritamente falando, eu vejo que tem muitos pilotos também que não conseguem ganhar campeonatos porque eles não conseguem entender que um campeonato é como se fosse uma só prova dividida em várias partes, né? Você vai passar porque tem muito piloto, Navarro, que na verdade eles são muito bons para bater recordes, não é verdade? Eles voam muito bem em dias fortes, mas eles não entendem que um campeonato ele são vários dias e vários dias diferentes. A gente pega situação de dia muito bom, tem locais que todo dia é parecido, né? Mas eu digo assim, por exemplo, falando com relação à Palmeira, por exemplo, existem dias que foi um pós-frontal que a base é baixa, que tem térmica fraca, tem dia que é muito bom, tem dia que é bom, mas está no azul, tem dia que é um pré-frontal que aí tem cirros entrando ou tem CB formando alguma coisa, e eu acho que o piloto, ele para ganhar campeonato, ele tem que se adaptar e voar bem em todas essas condições, porque senão você não vai ter algum dia que você vai marcar de uma forma que você não vai conseguir, que você vai simplesmente ali você terminou o campeonato para ti, né? Em termos de buscar o título, né? Então essa questão de você compreender, né? Compreender que, como eu falei, são vários dias, mas para mim é como se fosse uma só prova dividida em várias etapas. E aí você tem que entender, eu acho que uma coisa muito importante, porque esse negócio da gente falar assim, porque tem que saber subir e saber escolher caminho. Tá, isso aí tem muitos que sabem, né, Navarro? Tem muitos que sabem subir bem e escolher caminho, né? Mas essa questão que eu acho que é muito importante é você saber entender qual a característica daquele dia, né? E a partir da característica daquele dia, você administrar, né? Administrar a prova, gerenciar a prova. Você saber assim, olha, hoje o dia vai começar mais tarde e em função do tempo de prova eu vou poder sair mais tarde, ou hoje o dia vai terminar mais cedo, sei lá, por algum motivo, porque tem cirros entrando, porque tem, né? E aí você vai ter que aceitar que vai ter dia que você vai andar pouco, que você vai ter que aceitar aceitar aquilo que o dia está te dando, né? Aceitar o que o dia está te dando.
O que que é? Hoje é o dia para andar muito bem. Hoje é dia que tem que só girar canhão. É isso aí. Agora tem dias que o cara tem que saber que a coisa não funciona desse jeito, né? E eu acho que o piloto, para ganhar um campeonato, ele tem que se adaptar e saber aproveitar o máximo daquilo que o dia está oferecendo para ele, né? É isso. É uma dança para cada música. Acho que esse é o ponto, né? E Palmeira é um lugar muito rico para esse tipo de ensinamento, né? Porque você tem de tudo, né? Você tem os dias de recorde no meio de um campeonato, você tem os dias de salvação. Então, acho que isso é muito legal, essa experiência que você tem de poder voar ali, né? É. E passando para a segunda pergunta, né? Aquela história que a gente começou falando, né? Imagina que alguém está começando e aí se você puder dividir algum erro que você cometeu em campeonato, mas no intuito de que alguma pessoa que está começando possa talvez evitar esse tipo de erro, né? Qual foi o seu maior erro em campeonatos? Se eu não me engano, eu acho que foi você participou desse campeonato, acho que foi 2011 ou 2012 aqui em Palmeiras. Você lembra de um campeonato que eu estava ganhando até a última prova? Você lembra que foi um campeonato que você estava voando de Libele? Sim. O Gug estava voando de discos, eu acho. Era o pré-nacional. Isso. Você estava em primeiro até o último dia. Eu estava em primeiro até o último dia. E aí, no último dia, o que eu deveria ter feito? O que eu deveria ter saído um pouco antes de vocês, com uma margem de segurança, porque se no final do dia o negócio ficasse ruim, pelo menos eu estava garantido, porque eu não tinha que ir muito bem, eu não podia ir muito mal, né? E aí, né? E aí acabou que eu, ao invés de sair um pouco antes daquele horário que seria o ideal, eu acabei saindo um pouco depois de vocês. Eu lembro que eu fui muito bem na primeira perna, era para o Noroeste, eu acho que era Campo Novo ou Picaco. O segundo ponto eu lembro certo, era uma AST, inclusive. Isso era mais um motivo pelo qual eu tinha que ter saído mais cedo. E aí, o segundo ponto era Cruz Alta, indo para o sul. Até mais ou menos Panambi, ali, faltando uns 30 quilômetros para Cruz Alta, eu estava voando bem. Eu estava conseguindo ter um rendimento bom. Aí, quando chegou naquele momento ali no Travesso de Panambi, tinha um azulão. Não sei se você lembra dessa prova. Lembro. Aí tinha um azulão até o ponto. E à esquerda do ponto, daí saindo depois de Cruz Alta, o próximo ponto era Carazinho, que era para o leste. Logo depois do ponto, para o leste, indo para Carazinho, uns 15 quilômetros depois, tinha nuvens de novo. E aí eu enxerguei um cara girando lá em cima do ponto, eu pensei, não, tá girando, alguma coisa eu vou encontrar, eu estava alto, eu lembro que eu estava alto, eu estava com 2.000 metros, mais ou menos, eu abasteci bem na última nuvem. E ali eu acho que eu tinha que ter sido mais cauteloso, sabe? Porque eu acabei... Eu tinha que ter voado mais lento, eu acho. Eu tinha que ter economizado um pouco para eu poder chegar, conseguir ter mais alcance. Eu lembro que quando eu passei no ponto, eu naveguei mais ou menos uns 20 quilômetros, eu passei no ponto, não encontrei aquela térmica que aquele cara estava girando, mas logo que eu passei pelo ponto, eu enxerguei vocês girando. E aí eu fui afoito naquele momento. Porque eu pensei, eles estão girando, eu vou chegar embaixo e vou subir. Eu não lembro se você me viu, mas eu cheguei assim eu devia estar nos 700 metros e vocês estavam saindo nos 1.100, sabe? E eu cheguei ali embaixo e não subi. Não consegui subir. E aí na nuvem seguinte eu não consegui subir e na outra eu não consegui subir de novo. E aí eu fui parar lá nos 200 e poucos metros. Caramba! Soltei bastante água, quase pousei fora. E aí quando eu consegui me recuperar, e aí é aquela bananosa que você não consegue sair, né? E quando eu consegui me recuperar... como era uma ST, eu não tinha como entrar um pouquinho na área e voltar, eu tinha que virar Carazinho. E aí no caminho para Carazinho o negócio começou a enfraquecer. O tempo começou a enfraquecer e aí eu vim remando, completei a prova. Consegui completar a prova, mas perdi o campeonato. Entende? Então eu acho que qual foi o meu maior erro? Eu deveria ter saído um pouco antes do que vocês, ou então junto com vocês e voado junto com vocês, né?
E naquele momento que eu estava alto, que eu vi vocês na frente, que eu pensei, agora se eu chegar ali, eu vou subir e tá ganho o campeonato, eu tinha que ter tido mais cautela no caminho e encontrado uma outra solução. Eu lembro como se fosse hoje, depois eu pensando no voo, um pouco antes, quando eu vi vocês girando, na minha esquerda tinha algumas nuvens, entende? Mas aí eu acabei sendo afoito, fui lá onde vocês estavam girando, não subi e perdi o campeonato, né? Eu lembro que aquele dia você me disse assim, você disse quando você estava falando sobre o campeonato, você me disse, hoje o Marco ensinou como se perde o campeonato, né? Cara, porque você não estava apenas na minha frente, você estava bem na minha frente, você estava com folga. É. E foi tão ruim essa última prova, era uma prova tipo de 350 quilômetros, que eu lembro que eu fiz ela, sei lá, cento e pouco, 102, 103 de média. Cara, você fez 80, foi uma coisa assim, na hora que eu vi o resultado, eu falei, não, isso não é normal, isso é patinada, né? Tipo assim, é aquela coisa do cara tá ali, você gastou, sei lá, 40 minutos na frente, eu tava de Libelli, você gastou uns 40 minutos a mais para completar a prova. Aí eu falei, pô, o Michael deu uma patinada, e foi tipo assim, eu fiz 1.000 pontos, você fez 500, foi uma coisa... Aí eu, assim, pô, aquele não foi o campeonato que eu ganhei, foi o campeonato que você perdeu. Na verdade, eu acho que eu errei muito, né? Tinha que errar muito para perder aquele campeonato. Não porque eu tivesse muito na tua frente, mas é que assim, ó, é aquilo que a gente estava falando antes, comentando antes sobre como ganhar campeonatos, né? Eu acho que são algumas decisões que você toma durante a prova que fazem muita diferença no final, né? Algumas pequenas decisões que você toma que às vezes ali faz toda a diferença, né? Aí o cara sobe bem térmico, o cara aproveita bem caminho, o cara faz um monte de coisa, mas na hora de tomar algumas decisões, porque sempre tem alguma coisa, algum problema que acontece durante a prova. Em algum momento você vai ter uma certa dificuldade. E eu acho que aqueles que se saem bem, que encontram as soluções certas e se saem bem, são aqueles que conseguem ganhar campeonatos, né? E por exemplo, nesse caso, foram 2 decisões erradas que eu tomei e foi tudo por água abaixo. Né? Mas a gente aprende, né? Sinto muito de eu ter sido a razão do seu exemplo, mas qual que é a mensagem que você passa para quem está começando, está ouvindo você falar, está ouvindo um cara que já foi 5 vezes campeão brasileiro falar e fala, pô, eu gostaria ali de ganhar meu campeonato. Qual que é a sua mensagem final? A primeira mensagem, a minha mensagem é o seguinte, que aproveitem, aprendam com os mais experientes. Como a gente comentou antes, esse esporte é um esporte em que os mais experientes, eles têm o prazer de ensinar aquelas pessoas que querem se desenvolver no esporte. Então, a primeira coisa é essa, aprendam aquilo que os mais experientes têm a ensinar para vocês. Busquem esse conhecimento, conversem com eles. Eu, por exemplo, grande parte daquilo que eu aprendi através do conhecimento do Wolf, do conhecimento do Sidney, né? Talvez, se eu voasse em outro clube que não tivessem esses caras aí, eu não tinha ganho campeonato nenhum, né? Para quem não conhece, o Sidão é esse que está nessa pose sexy aqui do lado. Ele mudou bastante, mas essa pose aí, esse é o Sidão. E o Wolf todo mundo conhece. Outra coisa, aprendam com os seus próprios erros e com os erros dos outros. Eu, durante muito tempo, eu lembro que quando eu voava, eu chegava no final do dia, eu ia analisar o meu voo. Porque aí estava tudo, né, muito fresco, assim, na memória, e aí eu tentava lembrar, não, mas aqui, por que eu fui mal aqui? O que eu podia ter feito diferente? E aí, nisso, entra outra questão, que eu digo que eles não devem colocar a culpa nos outros. Porque tem muito piloto que quando vai mal, o que fala? Porque foi a minha equipe, porque o rebocador, não é verdade? Porque o rebocador ou porque o cara lá não sei o quê, eles sempre colocam a culpa nos outros e eles nunca conseguem aprender com a experiência deles. Experiência, eu digo em termos de experiência que deu certo, experiência que deu errado, né? Então, é isso que eu quero dizer para as pessoas que querem conseguir um rendimento bom nesse esporte, eles têm que aceitar
que eles vão errar e crescer com esses erros, né? E também analisar e crescer quando eles verificam que alguma outra pessoa também cometeu algum erro. E por fim, que eles acreditem no potencial deles, porque tem muita gente que tem muito potencial. O que precisa? Precisa ter um clube para lapidar eles, para poder ensinar eles, e aliado a isso, a experiência de alguns dentro do clube que participam de campeonatos e que não vão se negar a ensinar eles com certeza, se outros conseguiram, eles também têm muito potencial para conseguir. Legal. Pô, Maicon, é sempre muito legal conversar contigo. Pena que a gente vai pouco aí para Palmeiras, a gente só se encontra em campeonato. Você tem que vir mais aqui para a parte de cima também, para participar dos campeonatos, tem que voltar ativa. Cara, foi um prazer conversar contigo. Com certeza você pode estar seguro que vai ter muita gente que vai se inspirar nas suas histórias aí, nos seus ensinamentos. Obrigado mesmo, Maicon. Prazer foi meu, Navarro. Muito obrigado pela oportunidade, tá? E parabéns pela iniciativa aí. Legal, obrigado mesmo.